No vídeo de hoje eu vou começar a comentar o livro A Vida Intelectual, do Padre Sertilhães, um livro clássico, já conhecido de muitos que se dedicam à vida intelectual, à vida de pensamento e à vida de estudos. A ideia é fazer um comentário capítulo a capítulo, e hoje eu vou iniciar com o capítulo 1, que é dividido ou subdividido em 3 itens. O intelectual é um consagrado, o intelectual não é um isolado e o intelectual pertence a seu tempo. Para iniciar a nossa conversa, afinal vamos comentar e conversar também com o livro, o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar é que nós não precisamos encarar o livro apenas de maneira religiosa. Embora o escritor seja um padre, ele então é cristão, católico, mas o livro pode sim trazer benefícios para todo aquele que quer se dedicar a uma vida de estudos, a uma vida de pensamento. Ele até fala na página 35, não digo isso para restringir o campo da investigação intelectual e para confiná-la no estudo exclusivamente religioso. Então, caso você seja adepto de uma outra religião ou até mesmo ateu, não é porque o livro foi escrito por um padre que você não pode se beneficiar desse livro. Então eu recomendo que você encare o livro, leia e tente compreender aquela mensagem fundamental que o livro está tentando passar. E, dito isso, a gente pode começar a falar sobre esse subtítulo: O intelectual é um consagrado. Quando a gente fala de consagração, a gente está falando de uma dedicação. Então, intelectual um consagrado significa que ele é dedicado a algo. No caso do livro, ele vai fazer relações, claro, com a verdade, com Deus, mas nós não precisamos encarar somente dessa forma. A dedicação fundamental da vida de estudos é o objeto do seu estudo. Então, você é um consagrado à medida que você se dedica, você, a partir de uma inclinação, de um chamado, uma vocação, você se dedica, se debruça ao objeto do seu estudo. Então, nós temos uma compreensão aqui do intelectual consagrado, desse subtítulo, como o intelectual é aquele que se dedica à vida de pensamento. Esse é um ponto bem importante. E o livro vai começar a descrever que essa forma de vida vai dar alguns aspectos, falar sobre o que é essa consagração, o que é essa dedicação, vai falar sobre organização, mas ele abre esse subtítulo dizendo que o livro ele não se refere apenas àqueles que dedicam-se integralmente à vida intelectual, ou seja, aquele que tem ou que faz da sua profissão a própria vida de estudos. Então, a vida de estudos, a vida intelectual, ela coincide com a própria profissão. Então, não é apenas, o livro não vai falar apenas para essas pessoas, mas vai falar também para aqueles que sentiram um chamado para a vida intelectual e só podem se dedicar parcialmente a essa vida. Ele, inclusive, vai terminar esse subcapítulo, ou esse subitem, falando sobre o tempo que a pessoa pode disponibilizar para o estudo. Mas nós vamos chegar lá. Então, é importante que nós entendamos que não se trata apenas daquele que faz da sua profissão, do seu ofício, a própria vida intelectual, mas aqueles também que sentem um chamado, sentem um determinado gosto pela vida de estudos e só podem se dedicar parcialmente. Então ele fala também para estes. E talvez sobretudo para estes. Mas a vida intelectual ela tem uma certa exigência. Ela exige um aprofundamento. Ela exige um comprometimento. Como tudo na vida, de certo modo, exige um comprometimento. Se você vai se dedicar à vida musical, à vida de esporte, você também vai precisar se dedicar a aquele
aqueles aspectos que compõem, né, a própria especificidade daquilo que você se dedica. Então, você quer se dedicar, por exemplo, a uma vida de esporte, você vai se tornar um corredor, você não vai começar correndo uma maratona, é óbvio. Isso é um exemplo até grosseiro, mas eu acho que ilustra bem. Você vai correr, ver se você consegue correr 1 quilômetro, 2, 3, 5, 10 e aumentar progressivamente. Mas isso significa também que você está entrando em contato e cada vez aprofundando cada vez mais o contato com aquilo que você se propôs a fazer. Então você começa a sair da superficialidade e começa a se aprofundar, ganhar uma profundidade. Então toda dedicação, que aí aparece sob a forma consagração, né? A palavra consagração está conotando uma dedicação, ela remonta a essa exigência de profundidade. E para que haja uma profundidade, é necessário que a gente dê continuidade àquilo que a gente está fazendo. Então, sair da superficialidade e entrar numa profundidade exige também uma continuidade. Então, um aspecto acaba trazendo, puxando o outro. A vida de estudos, ela também vai pedir imprimir, de certo modo, um ritmo naquele que se propõe a estudar ou a se dedicar à vida intelectual. Nós começamos um determinado estudo, nós começamos empolgados, mas em um determinado momento aquele ritmo ele começa a arrefecer, ele começa a apagar o fogo e a gente tem que ter essa dimensão e preocupação, está sempre, de certo modo, tentando realimentar isso. E no caso de uma vida intelectual, estar sempre retomando desde os fundamentos, retomando desde o início esse espírito de busca, esse espírito de principiante. Aquele que estuda, aquele que se dedica à vida de pensamento, ele é um eterno principiante, ele está sempre retomando desde os princípios, desde os fundamentos, aquilo que ele se propôs a investigar. Então, essa ideia de retomada também está presente nesse subitem. Ele está ensinando isso para a gente. Alimentando e realimentando essa busca, nós damos continuidade à nossa vocação, à nossa ideia de uma vida intelectual, e assim a gente continua também adentrando cada vez mais, aprofundando cada vez mais no nosso próprio chamado. Isso indica que é preciso uma certa disposição, um impulso que motive que nós procuremos esse tipo de vida. No entanto, essa ideia de uma disposição, ela começa a surgir normalmente por um gosto, né? A gente acaba gostando, sentindo prazer, a gente lê uma coisa, sente prazer com isso, a gente acaba sendo impulsionado por esse gosto, só que ele também tem que tomar esse cuidado que ele pode acabar morrendo. E se a gente pula de um gosto para o outro eternamente, a gente acaba não se aprofundando em nada. Então, a ideia de se dedicar e ganhar uma certa docilidade, ou seja, ser dócil a você mesmo, ao gosto que está surgindo em você, que está alimentando, de certo modo, esse impulso para essa vida, ele precisa ser respondido. Então a gente acaba respondendo a esse gosto que muitas vezes surge sem nem mesmo a gente ter noção disso. De repente a gente se vê gostando de uma determinada coisa. E é preciso então uma certa docilidade, um obedecer a esse gosto para que ele se torne cada vez mais profundo e a gente continue dando consistentemente, alimentando esse fogo para que a chama não possa
morrer, ou acabe morrendo, né? Então, o prazer no estudo, o gosto no estudo, ele é um indicativo de que esse impulso pertence, de certo modo, a você. Mas não basta simplesmente ele surgir, como eu acabei de falar. Claro, tudo que eu estou falando aqui está presente no livro, eu não estou tirando absolutamente nada da minha cabeça, não é nada original aqui, é um comentário ao que está presente ali no livro. E esse gosto, ele pode se transformar cada vez, né, sendo aprofundado, cada vez mais na sua vida e trazendo uma realização, uma plenitude. Nós acabamos transformando esse gosto num ato vital de tal modo que ele traz uma excelência para a nossa vida, ele traz uma realização, um estado de plenitude. E cada vez mais nós, a partir desse gosto, nós vamos querer cada vez mais essa vida. E esse querer profundo, quando ele se instala na gente, nós costumamos chamar isso de vocação. Ou seja, a vocação é um chamado e, obedecendo a esse chamado, nós transformamos ele num querer cada vez mais profundo. E, à medida que nós já estamos instalados dentro desse querer, fica cada vez mais suave a obediência a essa vida. O Sertiães também fala sobre os objetivos, né, certos objetivos supérfluos que podem dar início a uma vida de estudos, mas que são objetivos supérfluos, como vaidade, ambição, fama, glória, e que o intelectual, esse consagrado, esse vocacionado, ele deve ter uma busca pela verdade, uma busca franca, deve ter uma honestidade de busca em relação à sua própria vida. E quem quer ter esse tipo de busca franca, essa franqueza em relação a si mesmo, ela não pode só querer os fins. Ela tem que querer também todos os meios através dos quais vai levar até esse fim. Não adianta você querer chegar a um determinado lugar se você não quer fazer tudo aquilo que exige-se para que se chegue até aquele local. Então é importante tomar consciência de que toda finalidade tem um meio. E para que nós queiramos esse fim, nós temos que querer também os meios e criar um ambiente ou ambientes que proporcionem esse fim. Então, a organização é importante, como ele vai falar, né? Na construção de um ambiente, é preciso que você saiba se organizar para que você consiga se dedicar àquilo que o gosto começou a impulsionar, começou a dar impulso, trazer essa mola impulsionadora, impulsionante, não sei exatamente o termo correto, né? Que vai levar você a um determinado local, né? A um determinado lugar, e esse lugar é aquele querer profundo, aquele encontro franco com a vida intelectual, que é um eterno fazer, não é um lugar que você vai chegar e pronto, acabou, mas algo parecido como o Sísifo da mitologia, que tem que levar uma enorme pedra até o topo de uma montanha, e chegando lá ele solta, ela cai, e ele tem que descer a montanha e novamente carregar aquela pedra de novo para o topo, e isso indefinidamente, sem que ele tenha um único fim, uma única meta, mas um eterno fazer. Eterno fazer enquanto nós estamos vivos, claro, né? Nós somos seres finitos e temos que também ter consciência disso. Mas a ambiência, criar ambiência para esse fazer é muito importante. Ele fala algo que é bem bonito, que o futuro é sempre uma herança. Ou seja, herança é aquilo que nós herdamos, mas herdamos a partir de algo que foi construído, a partir de algo que foi construído e consolidado. Então, aquilo que
está no futuro, ou seja, aquilo que ainda está por vir, depende da construção e consolidação daquilo que está no presente. Para isso, nós temos uma outra frase que é muito interessante para compreender melhor, que é: o gênio é uma longa paciência. Ninguém nasce gênio. É preciso muito suor e muita paciência, uma longa paciência para construir, consolidar essa herança que está sempre por vir, que é a ideia de futuro. Então, organização, tempo, disciplina é muito, muito importante para a construção dessa vida. Lembrando que é mais importante o pouco que leva longe do que fazer muito sem consistência. Então, se você faz pouco, mas faz todos os dias, isso realmente vai te levar muito mais longe do que se você fizer muito num dia e depois ficar um mês inteiro sem se dedicar àquilo. É a mesma coisa com a ideia lá que eu falei da corrida, dos esportes, da música. Se você só se exercita uma vez, depois daqui a um mês você volta a se exercitar, é como se você tivesse começado do zero de novo. Então, você não está entrando na ambiência própria para se dedicar a esse tipo de vida. E a ideia de tempo, ela remonta ao que nós começamos a falar no início, né, do comentário do livro, que o livro não é apenas para aqueles que têm uma profissão ligada à vida de estudo, à vida intelectual. Ele é também, e sobretudo, para aqueles que não possuem a integridade do seu tempo para se dedicar a isso. Então, o Sertiães fala que 2 horas são necessárias, 2 horas bastam para que você possa se dedicar à vida de estudos, à vida intelectual. Eu até diria um pouco mais, assim, conversando com isso que ele está falando. Caso você não tenha 2 horas, tenha só uma, que seja uma. O importante é começar. Que você se dedique apenas 1 hora, se não tem 1 hora, meia hora. Se você tem pouco fôlego para leitura, comece com aquilo que você pode. Então, se você consegue ler só 1 página por dia, que você consiga ler só 1 página por dia, mas faça isso com consistência. Que você consiga se aproximar daquilo que você gosta, daquilo que está sendo indicado como um chamado para você, como uma vocação para você. E à medida que você vai se dedicando, que você vai tomando contato com aquilo, o interesse cada vez fica maior, o gosto, a realização ficam cada vez mais intensas. Então, o Sertiange, ele chama a atenção que não é preciso uma vida de tempo integral a isso. 2 horas são necessárias. Apenas 2 horas por dia você consegue se dedicar a uma vida de estudos, a uma vida intelectual. Então, eu diria até um pouco mais, né, não tendo 2 horas, que sejam menos, que seja menos tempo, mas que ele seja focado, que ele seja bem aproveitado. Não adianta nada você dedicar 15, meia hora do seu tempo, mas você está pensando em outras coisas. Então, quando você estiver lendo, que você esteja lendo de fato. Você faça anotações, nunca estude de uma forma passiva, mas sempre ativa. E isso exige comprometimento, exige que você esteja ali. E isso é, de fato, a plenitude. Você estar pleno ali. Não é estar 24 horas. Ninguém fica 24 horas ou 16 horas focado numa única coisa e acha que deve ser assim. Não, existe um ritmo. 1 hora afrouxa, 1 hora fica mais apertado. Mas, quando você estiver ali, que você, naqueles minutos, tente estar pleno ali. E aí, as 2 horas por dia, como ele fala, eu até diria, pode ser menos no começo, porque com o tempo isso vai despertando uma vontade cada vez maior. E muitas pessoas também não têm, ou não conseguem fazer 2 horas direto, podem dividir, ou só tem 1 hora, de descanso, e que ela gosta de ler, e gosta de pensar sobre um determinado tema, e gostaria de se aprofundar mais, que ela comece por aí. O livro esse item vai terminar com essa ideia, né, de que 2 horas é necessário,
são necessárias, para que depois ele fale sobre o segundo item que eu vou comentar num outro vídeo. Eu espero que esse comentário ao livro ajude você. A ideia é que a gente, aqui, a partir de colocar vídeos no YouTube, a ideia é realmente compartilhar algo que me ajuda e que pode ajudar vocês, e que muitas vezes a gente compreende errado essa vida, né? A gente acha que a vida intelectual é uma vida de um gênio, é uma vida distinta, é uma vida que mereceria sei lá, uma determinada prioridade na sociedade e tudo mais, mas não é bem assim. A ideia de uma vida intelectual é como todas as outras. Se a pessoa ela se dedica a, sei, um pedreiro, por exemplo, o material de trabalho dele é um esforço físico, tijolos, pedra e tudo mais, e no caso do intelectual é a mesma coisa, só que em relação a livros, a lidar com o pensamento, mas o esforço vai estar presente, aquela vida ela não deve estar acima das outras ou abaixo, ela é uma vida como as outras. E às vezes as pessoas elas têm uma compreensão muito errada e gostam de hierarquizar a, o mundo, né? Querem hierarquizar as profissões, as dedicações, as vocações, e eu acho que esse comentário pode te ajudar um pouco a ver que trata-se de uma dedicação, de uma consagração. Claro, tem uma certa ascese, ou seja, um buscar uma elevação, mas é um elevar-se à altura daquela vida. E toda a vida, todo estudo, toda prática de vida, ela tem a sua plenitude. No caso aqui, a plenitude intelectual. Em outros vão ser do esporte, né, da construção civil e assim por diante. Então é isso, espero que tenha ajudado essa conversa, esses comentários que eu fiz com base no livro, e vou seguir o livro, espero, né, conseguir fazer até o fim. E vocês me digam o que vocês acham e contribuam com comentários, e vamos começar uma conversa sobre essa vida. Afinal, acho que se você está assistindo é porque você sentiu algum tipo de chamado, algum tipo de vocação. Então, até o próximo vídeo.